Estudos, rotina e saúde mental. Muito prazer, eu sou o Luiz, estudante de Ciências da Computação, e aqui eu compartilho um pouco dessa minha jornada universitária. Então se você tem algum interesse sobre a área de TI, sobre como é ser um universitário na área de TI, não se esqueça de se inscrever para poder continuar acompanhando essa minha jornada. E mais uma vez eu separei o conteúdo desse vídeo por tópicos, começando com como estudar tecnologia sem surtar. Primeiro, coloca na sua cabeça que não adianta você estudar 12 horas seguidas. Eu sei, a gente vê muito sobre tem que estudar, você precisa se dedicar, você precisa aprender muita coisa dentro da área de TI. Um dos meus professores sempre fala pra gente: se você tem algum objetivo na área de TI, senta a bunda na cadeira e estuda. Mas a gente tem que lembrar que o nosso cérebro não é capaz de absorver tanta informação de uma vez só. Então se você estuda por longos períodos, você acaba não aprendendo tanto quanto você aprenderia caso você estudasse por algumas horas, fizesse uma pausa, estudasse mais um pouco, fizesse uma pausa. Muitas vezes eu já me peguei assim estudando um conteúdo que eu precisava aprender e aquela sensação de meu Deus, eu tô sentado aqui o dia inteiro na frente do computador e eu não aprendi metade do que eu deveria ter aprendido. Então hoje em dia eu tiro ali mais ou menos 2, 3 horas estudando em foco. Aí eu pauso um pouco ali, uma meia horinha, 45 minutos, uma hora no máximo, fazendo qualquer outra coisa, dou uma levantada, vou beber uma água, jogo algum joguinho, depois eu volto para estudar mais 2 a 3 horas. Isso me ajuda muito a manter o conteúdo na minha cabeça e às vezes até quando eu paro de estudar e vou jogar algum jogo, eu fico pensando ainda no que eu acabei de estudar. O meu cérebro ainda tá absorvendo aquela informação. Então mesmo que eu esteja fazendo outra coisa, eu ainda tô aprendendo o que eu acabei de olhar. E óbvio, isso funciona mais para conteúdos teóricos. Quando a gente pega um conteúdo prático, acaba que a gente perde horas programando. Por exemplo, programação, quando a gente precisa programar alguma coisa, você vai passar assim horas sentado fazendo alguma coisa. Mas lembre-se que sempre é bom fazer uma pausa, até para você refletir e ver se a lógica que você tá usando realmente faz sentido. Porque já aconteceu comigo de eu passar 10 horas sentado sem levantar para pegar uma água, o meu código ainda não tá funcionando, eu falar, ok, chega, levantei, tomei um banho, deitei na cama, foi esse tempo e a solução veio na minha cabeça. Ou seja, o nosso cérebro ele precisa de uma pausa, ele precisa de um descanso para poder pensar direito. Como estudar quando o professor não ajuda, né? Quando você pega aquele professor que tem uma didática horrível e simplesmente escolheu a pior maneira de ensinar você aquele conteúdo. E uma coisa eu já digo aqui agora para você, caso você ainda não soubesse. Independente da área que você estiver estudando dentro de TI, você vai estudar muito sozinho, por conta própria. Você vai pegar muitas matérias que o conteúdo é muito grande por um período de tempo pequeno, então o professor vai passar mais atividades do que o conteúdo que ele passou dentro de sala de aula, acabando fazendo você estudar muito mais em casa do que dentro da sala. Só estudar dentro da sala não vai te garantir que você aprenda o conteúdo. E às vezes a didática do professor, o conteúdo dele pode até ser bom, mas alguma coisinha ali, do jeito que ele explica, talvez você tenha alguma dificuldade daquela maneira. Então você vai ter que pesquisar sozinho, procurar sozinho, alguma maneira de aprender aquele conteúdo. Ainda mais em ciências da computação, nós temos que ser ótimos pesquisadores, a gente sempre vai ter que estar aprendendo coisa nova, até porque a tecnologia não para. Se a tecnologia não para, como que eu vou parar de aprender sobre tecnologia? Aproveitando esse gancho de falar de pesquisar, de aprender em casa, se você pegar todo o conhecimento que você tem na faculdade, não vai te garantir uma vaga de mercado. Então você sempre tem que estar olhando o que o mercado tá te pedindo para você aprender aquilo. Senão você nunca vai conseguir uma vaga de estágio, você nunca vai conseguir. Nunca também não, tá? Existe uma pequena chance de você conseguir. Mas vai ser muito menor, porque você tá aprendendo só o que a faculdade te ensina. O seu coleguinha do lado tá fazendo um cursinho enquanto faz faculdade. Então ele vai ter mais chance de conseguir a sua vaga. Para finalizar o pensamento aqui, a faculdade ela não vai te garantir uma vaga de mercado, mas ela vai fazer com que o mercado te veja com destaque. Você vai se destacar no mercado por já ter feito uma faculdade. Então sim, você precisa fazer alguns cursinhos técnicos, você precisa aprender muita coisa fora da faculdade, mas a faculdade é muito importante para você ser um ótimo profissional. Então sabendo dessas duas coisas, é muito bom você descobrir qual é a melhor maneira, como você aprende melhor, você criar uma rotina de estudos. Porque caso você não tenha uma rotina, você em algum momento vai se embananar nas matérias, você vai encontrar alguma dificuldade. Síndrome do impostor e comparação na faculdade.
Acontece bastante, ainda mais em ciências da computação, que a gente tem muito mais matéria teórica do que prática, você sentir que os semestres estão passando, você tá se esforçando, você tá estudando bastante, mas ainda tem uma sensação de que você não sabe nada, porque sempre você vai olhar e parece que ainda tem muita coisa pra você aprender, você é apenas um embrionário ali, você acabou de começar, meu Deus, tem tanta coisa pra aprender, eu já tô aqui há tanto tempo estudando e parece que eu não sei de nada. Respira, calma, não pira. Como em ciência da computação a gente é muito teórico, a gente não vê o que a gente tá aprendendo. Mas quando você chega ali na prática, se coloca do lado de outra pessoa que estudou bastante ali a prática, mas não sabe tanto a teoria, você vai perceber com o tempo que você é muito melhor em solucionar problemas durante a produção do que aquela outra pessoa. Então muitas vezes a faculdade faz com que você aprenda isso antes, para quando chegar a hora de botar a mão na massa, você já sabe solucionar os problemas que aparecem no seu caminho. Mas relaxa, você não tá percebendo, mas você sabe muita coisa, você tá aprendendo muita coisa. No dia a dia, quando você for conversar com uma pessoa que não faz o seu curso, você vai perceber o quanto de coisa você sabe, a um ponto de que você fica tipo, isso é uma coisa básica, que pra você que estudou é básico, mas pras outras pessoas não é tão. Eu me vejo muito nisso, porque eu tenho muita dificuldade em olhar o meu diferencial. Então eu acabo vendo, tipo, eu aprendi isso daqui, legal, todo mundo sabe isso também. Só que eu esqueço que não é assim que as coisas funcionam. Então acaba que eu me pego em muitos momentos da minha vida que aparece um problema que tá todo mundo quebrando a cabeça, e eu penso, mano, é só fazer isso daqui, esse problema tá acontecendo por causa disso. E as outras pessoas ficam tipo, caraca, mano, eu nem sabia que isso podia acontecer. Então, mais uma vez aí, vamos agradecer as matérias teóricas que ajudam muito a gente se safar de vários problemas. Pode acontecer muito da gente também ver uma pessoa ou um grupinho de pessoas que começaram um curso técnico antes de entrar na faculdade e já conseguiram suas vagas de emprego, e você acaba se comparando com essa pessoa, tipo, poxa, eu acabei de chegar aqui na faculdade, eu tô tendo muita dificuldade pra conseguir o meu estágio, essa pessoa já tá no emprego, meu Deus, ela sabe tanto, eu não sei nada ainda. Você volta naquela pira do impostor, você acaba se comparando muito com aquela pessoa e se colocando pra baixo. O que é importante nessa hora não é você se comparar diretamente do ele é melhor, eu sou pior. É você acabar usando isso como inspiração. Beleza, essa pessoa já tá no mercado, essa pessoa conseguiu uma vaga. O que ela tem de diferente de mim? Por que ela tem uma vaga e eu não? Conversa com essa pessoa, e quando você vai conversar, você acaba vendo ali que às vezes um cursinho, 2 que ela fez de diferente de você, conseguiu colocar ela no mercado. Então ela não tá tão distante. Então, em vez de você se comparar com seus colegas, se denigrindo por não saber tanto quanto eles, use eles de inspiração. Com certeza vai ter alguma coisa que você é melhor que aquela pessoa na vida. Então, não se rebaixa, tá? Pelo amor de Deus. O burnout na faculdade de TI é real. E não, eu não tô falando do jogo de corrida, você não vai ficar jogando enquanto você faz seu curso. Eu tô falando da doença mental. Como eu tô falando desde o começo do vídeo, é muito importante você criar a sua rotina de estudos, porque tudo que você faz em excesso faz mal, até estudar. Não só afetando o seu desenvolvimento em aprendizado, mas também afetando o seu estado mental. Porque, imagina, você tá estudando muito, você tá estudando por horas e horas todos os dias, mas você sente que você não tá conseguindo aprender quanto você queria, quanto você desejaria, quanto você deveria estar aprendendo nesse período de tempo. Então acaba que cada vez você vai querer estudar mais, você vai querer se esforçar muito mais, se deixando chegar a uma exaustão. E é aí que o burnout entra. O burnout ela é uma doença muito grave, mas outras doenças podem aparecer durante esse período antes de você chegar lá. Eu mesmo tenho um problema, que se eu me estressar demais, se eu ficar muito ansioso, eu acabo criando feridas na minha pele. E assim, esse estresse ele veio numa época da minha vida que eu tava me esforçando muito, eu tava dando muito de mim num emprego que eu precisava estudar e colocar em prática ao mesmo tempo. Então eu me cobrava muito, eu estudava muito, eu trabalhava muito, eu fazia muitas horas extras, eu estudava em casa, eu estava ali praticamente 24 horas do meu dia focado naquilo. Beleza, eu me tornei um bom profissional naquela empresa, mas a que custo? Eu tenho 22 anos e eu já sou calvo. Se eu ficar muito estressado, vão aparecer manchinhas no meu rosto ou espalhado pelo meu corpo. Aqui tá bem levezinho no vídeo, mas essa pequena mancha aqui que parece uma sombra, ela pode ficar vermelha, depois fica roxa e ela começar a descascar. Isso pode acontecer no meu rosto também, então eu tenho que me controlar. Eu tenho que controlar esse meu estresse, essa minha ansiedade, eu tenho que controlar o quanto eu estou me dedicando a algo. E isso é uma coisa que pode vir pra todo mundo, então antes que você adquira algo do tipo, controle, se dedique, mas se dedique de uma maneira
controlada, de uma maneira segura. Ah, e eu posso garantir que, assim, ainda mais em matérias de exatas, um dia você vai se pegar chorando, tá? Não se assusta com isso, não. É normal, é normal. Às vezes você vai pegar uma matéria extremamente difícil e você vai chorar por causa daquela matéria, tá? É comum. E é nesse momento do comum que você vai ver que, ok, tá na hora de eu fazer uma pausa, tá na hora de eu ver o que eu posso fazer, essa minha rotina tá funcionando pra mim, eu devo alterar essa rotina antes que coisas piores possam acontecer. E bom, acho que era isso que eu tinha pra falar sobre saúde mental e rotina de estudos dentro da área de TI. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Falou!